Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Você é uma pessoa violenta? Provavelmente vai dizer que não. A questão é que muitas vezes a gente se comunica de forma conflitiva, deixando as relações menos harmoniosas. Pensando em como mudar essa realidade, um norte-americano, na década de 70, criou estratégias para a prática da comunicação não violenta, tema do nosso programa de hoje, com a especialista Adriana Cantini, professora da Universidade Federal do Pampa e conciliadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Professora Adriana, seja bem-vinda. Obrigada pela presença para a gente discutir esse tema que ultimamente está tão em voga, né? A comunicação não violenta. Eu vou começar, então, com uma pergunta bem simples. O que é a comunicação violenta, né? Ou a CNV, como muitos falam? Bem, você já adiantou, né? Como que a questão da criação dessa doutrina, digamos assim. Na verdade, hoje, se eu entrar pela internet, como a gente conversava antes, né, até você encontra muitas coisas sobre isso, né, muitas aulas, muitas palestras, muita gente falando sobre comunicação não violenta. Ela é uma técnica criada por Marshall Rosenberg há mais de 40 anos para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Então, esse psicólogo cria essa técnica porque ele viveu em Detroit, numa época de grande conflito, ele foi vítima, né, de violência, enfim, e ele descobre uma forma de se comunicar com as pessoas sem agressão. Claro que todo o trabalho dele também traz como base as teorias de Gandhi, né? Só que Gandhi trabalhava com a não violência e não tanto com a ação, e ele alia todas essas informações e cria essa técnica. Basicamente, é um processo conhecido pela sua capacidade de inspirar uma ação compassiva e uma ação empática. Antes de mais nada, é preciso dizer que uma ação compassiva não significa eu falar baixinho, mansinho, né, meu anjo, minha querida, não é isso, né? Eu tenho que ser firme nas minhas falas e dizer exatamente o que eu quero. Então, eu não posso confundir a comunicação violenta com uma atitude mansa, no sentido de expressar aquela tranquilidade zen, digamos assim, né? Até porque ela tem um objetivo. Essa comunicação, ela requer basicamente 4 ações em um diálogo. Primeiro é a observação, né? Você fala alguma coisa e eu observo o que você está dizendo, que você está me comunicando, digamos assim, e essa observação ela tem que ser desprovida de preconceitos e de avaliação. Aí já entra o primeiro problema. Primeiro passo difícil. Primeiro passo difícil. Por quê? Porque nós somos avaliadores natos. A gente está sempre avaliando, até conversávamos, né, que as mulheres são muito de avaliar pela questão cultural, né? Nós sofremos sempre uma avaliação em todos os aspectos da vida, nos é cobrado muita competência, né? Se você é jovem, você tem que ser bonita, se você é velha, você tem que ser competente, se você envelheceu, você tem que pintar o cabelo, né? Porque senão isso, senão aquilo, e por aí vai, né? Se você é gorda, tem que ser magra, enfim, essas cobranças que recaem sobre nós mulheres em especial. Então, fazer uma observação em relação ao que o outro está dizendo, sem avaliar, é o primeiro desafio, sem preconceitos. O segundo desafio é identificar o sentimento. O que aquela pessoa está expressando, né? Qual é o sentimento que ela tem? E eu também, quando eu vou me expressar, identificar. Então, não é como eu acho que você me vê, mas como eu estou me sentindo. Olha, eu estou me sentindo um pouco cansada hoje. Você poderia, por favor, me alcançar um copo d'água? Então, eu fiz um pedido. Mas esse meu pedido, ele está aliado a uma razão, a um sentimento. Não, me dá um copo d'água, faz favor. Você não faz nada para mim? Me alcança um copo d'água? Então, é diferente. Então, observar sem avaliar, identificar o sentimento, a segunda questão. E a terceira está ligada à necessidade. Um sentimento sempre tem relação com uma necessidade. Você está assim porque você precisa de algo. E por último, o pedido. O que eu quero que você faça? E aí sim entra a comunicação não violenta firme, né? Exatamente isso, eu preciso disso, eu quero que você faça isso. Se eu consigo relacionar observação, sentimento, necessidade e pedido nessa linha, digamos, de pensamento, como Rosenberg sugere, e aqui no Brasil é Dominique Barter, né, que é um dos discípulos, digamos assim, um dos aprendizes, né, de Rosenberg, eu vou conseguir ter evitar o conflito, né,
na verdade, e evitar ações violentas. A gente pode dizer que seria, assim, resumindo, uma ferramenta para melhorar o diálogo com as Ferramenta para pessoas? melhorar o diálogo com as pessoas, exatamente isso. E evitar conflito. Evitar conflito. Não seria tanto evitar, porque o conflito, ele Solucionar faz parte. conflito. Resolver, compor, né? Porque o conflito faz parte. Também dentro do pedido, né? Nós falamos observação, sentimento, necessidade e pedido, deve-se evitar, ele sugere, o uso das palavras sempre, nunca, jamais, raramente, frequentemente, porque esse exagero de linguagem, ele pode confundir a observação com a avaliação. E se você usa essas palavras, você já sentencia, né? É isso, ponto. Não abre espaço para o diálogo, né? Não abre espaço para possibilidades. Então, Rosenberg sugere a observação, sentimento, necessidade e pedido como os 4 pilares de uma comunicação não violenta em busca de uma pacificação social. Então, é maior do que uma simples teoria e não tem nada a ver com autoajuda. Tanto é que eu tenho isso regulamentado, né? As Nações Unidas, em 99, emitem uma declaração e programa de ação sobre uma cultura de paz, porque a cultura é o comportamento que a gente quer, né? E a paz vem no sentido de mudar a questão das relações. O Conselho Nacional de Justiça, agora em 2010, porque em termos de legislação foi ontem, né? Cria uma resolução, a 125, que dispõe sobre uma política pública para tratamento adequado dos conflitos em todo o âmbito do Poder Judiciário, e isso vai impactar na formação dos profissionais do direito, na atuação dos profissionais do direito e, de uma maneira geral, nas pessoas que procuram o judiciário. E, mais recentemente, em 2016, eu tenho outra resolução, 225, do Conselho Nacional de Justiça, criando a justiça restaurativa, né? Que daí já é um outro processo, mas todos esses têm por base uma teoria, que é a da comunicação não violenta. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a justiça restaurativa, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre tocar no ponto da necessidade que você comentou, né? Então, o Marshall Rosenberg, então, psicólogo, né, que sistematizou, digamos, essa teoria da comunicação não violenta, um dos princípios que ele traz no livro dele diz o seguinte, que por trás de todo comportamento existe uma necessidade e que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Queria que a professora explicasse um pouquinho melhor, então. Bom, então vamos pegar, por exemplo, a questão do menor infrator, né? Já que a gente fala um pouquinho em justiça restaurativa. Vamos pegar a questão do menor infrator que furta, né? Furta, comete um ato infracional. É uma necessidade de quê? De que alguma coisa não foi atendida. Aonde? No âmbito da família, né? Que é o primeiro responsável, depois da sociedade, o grupo maior e aí então o Estado. A própria ação violenta ou o ato infracional, ela está relacionada a uma necessidade que não foi atendida. Não significa que num processo, digamos, de justiça restaurativa, né, que é onde você coloca esse menor em contato com a pessoa que foi ofendida, em contato com a sociedade, para recolocá-lo no meio, para ele voltar, que ele não vai responder por aquele ato infracional. Ele vai sim, mas a justiça restaurativa, por exemplo, dentro de uma comunicação não violenta, entende que é preciso ouvir o que levou à prática do ato. Então, qual foi a necessidade que não foi atendida? E eu acho que é aí que mora exatamente a relação. Em uma mediação ou conciliação judicial também, a gente oportuniza as pessoas para falarem. No momento das falas, o conciliador e o mediador têm o que a gente chama de rapport, onde ele tenta captar, né, pelas falas, quais foram as necessidades não atendidas e os sentimentos expressos ali. Muitas vezes, em uma sessão de conciliação e mediação, você tem, por exemplo, a briga, digamos assim, o litígio em função de um objeto e ao final de uma sessão aquele objeto é colocado de lado em função de um pedido de desculpas, de uma reparação, de uma reconsideração que uma pessoa quer fazer em relação à outra. E aí o objeto primeiro, que era a razão do conflito, digamos assim, ele fica meio esquecido. Por quê? Porque as pessoas têm a oportunidade de expor o que elas precisam. Isso é
necessidade. Bom, muito bem. Professora, agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da empatia. A senhora mencionou lá na primeira pergunta, né? Que tem Sim. tudo a ver também com comunicação violenta. Não tem como a gente falar Tem. em comunicação não violenta sem tocar na empatia. Então, um dos pilares aí da empatia, a gente pode dizer que seria a questão da escuta, né? Ou seja, o escutar para compreender o outro e não só para responder. Parece fácil, né? Tentar praticar assim, essa escuta mais ativa, mas na prática a gente sabe que não é tão simples. Por onde que a gente começa, professora? A questão da empatia, ela não é só eu vou me colocar no lugar do outro, né? Isso é muito vago. Eu preciso fazer um exercício de imaginar como é estar no lugar do outro. E esse outro eu tenho que considerar, e aí é mais complexo ainda, né? Porque aí você está falando de direitos individuais, você está falando da questão do indivíduo enquanto pessoa, enquanto sujeito. Então eu tenho que considerar esse outro enquanto pessoa, né? Eu gosto muito da palavra pessoa ao invés de ser humano, né? Pessoa, sujeito de direito, nas suas individualidades, e aí retomamos nas suas necessidades, né? Nos seus sentimentos, e além disso, esse outro em um contexto familiar, em um contexto social, e aí sim fazer o olhar empático, né? Esse olhar empático é difícil, ele não é algo fácil. Por quê? Porque nós temos uma tendência que é normal do ser humano a primeiro cuidar das nossas necessidades. Então, primeiro eu, né? Primeiro a minha necessidade. Então, eu não me importo com o outro até que o outro não me incomode. No momento que esse outro vem e me incomode porque a necessidade dele não foi atendida, aí sim entra a importância da empatia. Então, eu tentar entender por que aquela necessidade não foi atendida. Isso só se consegue com diálogo. Então, escutativa. A escutativa não é eu simplesmente ouvir você, né? Ouvir por ouvir, não. O que você realmente está querendo dizer? E aí entra novamente os pilares, digamos assim, da comunicação não violenta. E nem ouvir já querendo responder, né? Já querendo dar solução para a pessoa. Não. Que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Se eu consigo compreender esses 4 elementos, eu consigo já fazer uma prática de uma melhor comunicação e até mesmo mais empatia, né? Pois é, professora, porque muitas vezes a gente não consegue manifestar essa empatia nas relações. A gente até tem empatia, mas não sabe como fazer. Como se fazer para conectar com essa pessoa. Então, eu pergunto se tem um primeiro passo, por exemplo, para que se crie essa conexão nesse início de conversa e se crie essa empatia. Não existe assim uma fórmula, sabe, tipo passo a passo. O mais importante é você se despir dos seus preconceitos, né? Deixar aquela pessoa falar, tentar entendê-la, né? E fazer, claro, a escutativa. E se imaginar, se você estivesse ali, se você fosse ele, se você estivesse naquele lugar, como você agiria com as condições que se colocaram, né? Mas esse tema é muito importante porque hoje nós vivemos uma agressão geral, né? As pessoas estão sem paciência. Então, a internet, você diz o que quer, a hora que bem entende, e acha que não tem consequências. E aí você magoa as pessoas, né? Você destrói pessoas, porque você leva assim, uma vida inteira para construir uma reputação e às vezes uma crítica impensada, ou lá apaixonada, ou sem necessidade, digamos assim, né, desprovida de um sentimento mais empático, destrói toda uma carreira, destrói a vida de uma pessoa. Então, eu acho que esse é um momento bem importante para a gente falar sobre esse tema e sobre a necessidade Inclusive, da empatia. eu vi que muitos artistas comentam que não leem. Quando tem algum comentário assim que é muito agressivo, é a proteção que a pessoa faz, exatamente, não vou ler porque eu não leem, assim, né? Perguntados, né, como que eles lidam com tantas críticas, né? Não leio. E na verdade a internet ela tem regulamentação, né? Não é assim. Não é você postar e deixa assim. As pessoas acham que não, né? Você está lá, seu rosto que está lá, sua história de vida. Então é bem complicado. E na questão da empatia dentro da mediação, da conciliação, dessa oportunidade que as pessoas têm de conversar, o magistrado não tem o tempo necessário para fazer isso. O que ele faz? Ele recebe um processo, né? Não, né? São vários. A gente fala milhares. Às vezes ele não consegue nem ler tudo que tem no processo, porque o processo é o mundo. Então ele se detém às principais partes e aí ele julga. E muitas vezes muitas vezes não sempre, sem ter aquele contato com a pessoa que foi buscar uma justiça, né? Que foi buscar.
E não tem como, é impossível. Numas sessões de mediação, de conciliação, onde há também as práticas da justiça restaurativa, que são os círculos de construção de paz, há tempo, né, disponibilidade para isso, para ouvir. Pois é, justamente, eu queria agora que você falasse um pouquinho da prática da justiça restaurativa, que ela utiliza, então, a comunicação, né, essa base da comunicação não violenta para solucionar os conflitos, né? Então, conta pra gente como é que é esse trabalho que a professora desenvolve lá no Tribunal de Justiça Gaúcho. Lá em São Borja, na cidade de São Borja, na fronteira com a Argentina, nós trabalhamos, eu sou coordenadora adjunta de um curso de Direito, que começou fresquinho agora, começou este ano. É um curso numa Universidade Federal nova, resultado do ProUni, são 10 campi. Então, assim, a gente tem a universidade espalhada em toda a região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, digamos, de Chuí a Uruguaiana. E esse nosso curso trabalha com todo um enfoque diferenciado que vem com as novas diretrizes curriculares nacionais, que foram aprovadas em dezembro e que dentro do programa de formação para o bacharel em Direito já está previsto. Né? A resolução de conflitos. Que até então não se tinha, né? Uma das críticas era justamente que se educava para o litígio, justamente, sempre. Né? Então, dentro disso, nós já começamos a partir do segundo semestre com o aluno na rua, né? Então, eu sempre digo na rua no sentido da extensão. Então, porque a universidade ela tem que ter uma razão de ser, né? A nossa foi criada para tentar mudar um pouco aquela realidade da fronteira estagnada, com as suas dificuldades, né? Da monocultura. Então, a gente já começa com esse aluno trabalhando dentro da sala de aula, nas práticas, né, as aulas com muita metodologia ativa. E lá, nós, professores, não só do direito, mas professores do serviço social, que a gente trabalha muito ligado ao curso de serviço social, o pessoal da universidade também e alguns profissionais de administração, contabilidade, outras áreas, foram selecionados pelo Tribunal de Justiça para a criação dos SEJUSCs, isso na área civil. Fizemos, isso foi em 2016 que implementou, trabalhamos durante 2 anos, fizemos várias formações, formação EAD, formação presencial e também é um projeto de extensão da universidade. Então a universidade também está dentro do fórum, em parceria, trabalhando nesses centros. Como que se processa isso? Hoje nós trabalhamos basicamente com negociações, digamos assim, né? Mediação e conciliação na área civil, mas a gente está aguardando a formação para mediação familiar, que é onde é o maior problema, né? Já existem projetos também que estão trabalhando com a questão da violência doméstica, atendendo as mulheres vítimas de violência no sentido do empoderamento, né? No sentido de se reencontrar e conseguir sair do ciclo. Então, a universidade, eu enquanto professora da Universidade Federal do Pampa, realizo esse trabalho de extensão com outras colegas de outras áreas. E a gente, no SEJUSC, recebe treinamento, tem um protocolo. Por exemplo, o SEJUSC, eu não sei se no Justiça do Trabalho funciona assim também, mas enfim, a sala é diferenciada. Sim, também. São mesas redondas, isso, a gente nós tem paisagens. Sempre trabalhamos em dupla. E aí tem todo um protocolo, a gente faz uma cerimônia de abertura, as pessoas são ouvidas. Nós temos, assim, 90% dos casos de resolução. Utilizando técnicas da comunicação não violenta. Técnicas da comunicação não violenta e tendo tempo, né? E aí as pessoas sempre perguntam assim, mas qual é a diferença, mediação e conciliação? Bom, a conciliação, ela vai envolver relações mais pontuais. Na mediação são relações continuadas, e aí que vai abrir o espaço para a mediação familiar. Então, a gente já está trabalhando isso, é uma experiência nova, tá? Está gerando muitos produtos, né? De artigos, de material para cartilhas, enfim, mas é um processo muito interessante de participar. Bom, professora, na posição então de facilitador, né? Como escapar da armadilha de se contagiar com o sofrimento de uma das partes, né? Na hora de auxiliar nesse processo de solução dos conflitos e não cair no favoritismo? Assim, uma das questões que a gente discute, porque a gente faz a formação, mas segue com formação continuada, é a imparcialidade. E eu sempre digo, o ser humano não é imparcial. Nós não somos. Né? Eu tenho que procurar ser no momento de auxiliar na distribuição da justiça que a pessoa veio buscar, né? No sentido assim de não favorecer nenhum e nem outro. Então a gente toma alguns cuidados. Claro que depois de uma sessão a gente se reúne,
tá? E normalmente nós que coordenamos a sessão, a gente acaba discutindo e emitindo juízos de valor em off. Ali vamos discutir o que tu acha. É natural isso, mas acabou, vamos embora. É natural, a gente precisa conversar, precisamos, né, desse momento. Mas existem algumas técnicas que a gente observa, por exemplo, sempre vai começar quem entrou com o pedido, vai começar a falar. O tempo que eu der para um falar é o mesmo tempo que eu dou para o outro. Toda vez, nessa declaração de abertura, né, antes de iniciar a sessão eu explico isso, toda vez que eu faço uma sessão individual com uma dos mediandos, dos conciliandos, eu tenho que fazer com o outro também com o mesmo tempo. Então, assim, ó, você exerce um papel de mediador, de facilitador, mas você também tem que estar muito atento. Por quê? Porque é muito normal, quando eles vêm acompanhados de advogados, em especial os advogados que têm mais experiência, interferirem muito e às vezes até dificultarem, porque eles foram formados para o conflito. Né? Os advogados mais jovens, a gente sente que eles já estão mais abertos. Isso é uma coisa que temos observado. Então, uma das formas de você evitar de não se contaminar, digamos assim, né, com aquela questão do emocional. Cada vez que a pessoa, você percebe que ela está passando muito dos limites, você parafraseia o que ela disse. Se ela disse aquilo de uma forma negativa, agressiva, você, só um pouquinho, vamos ver se eu entendi direito. Você retoma o que ela disse de uma maneira mais tranquila, né? Você pode dar pausas. Tanto é que na conciliação eu tenho 30 minutos. Na mediação eu tenho até 2 horas. Posso passar, se eu precisar. Não há uma regra certa. E essas ferramentas a gente vai estudando e que são usadas para que você possa conduzir essa sessão tranquilamente. Mas há alguns cuidados também ao administrar o conflito. Eu até separei aqui bem rapidinho para a gente não perder o foco. Ó. Não tente discutir com uma pessoa nervosa, apenas escute. Escuta ativa, porque aí eu vou anotando, né, o que realmente interessa para eu retomar. A pessoa lhe ouvirá caso você, primeiro, ouvir o que ela tem a dizer, sem julgá-la. Voltamos, então, à observação sem julgamento. Né? Em seguida, você pode escolher uma ação específica que beneficie ambos. A segunda, nessa comunicação não violenta, necessidades não são coisas. Não são coisas que você precisa ter. Uma necessidade não é uma desculpa para dizer você precisa fazer isso porque essa é minha necessidade. Não, eu preciso disso porque eu estou me sentindo, né? Você liga ao sentimento assim. E se você fizer isso, eu poderei melhorar essa sensação e tal. Tem que ser bem explicado. E a técnica básica é que eu preciso me conectar emocionalmente. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser imparcial no sentido da orientação, eu não vou dizer como eles vão julgar, né? Mas eu tenho que estar conectado com o sentimento das pessoas, senão eu não vou conseguir conduzir aquela composição, digamos assim, ou aquela autocomposição de conflitos. Não tem como eu ser isenta, né? Eu digo só, digamos assim, uma armadilha dessa empatia e às vezes eu passo um pouco do ponto da empatia e acabo tomando o partido. E aí tem uns cuidados assim, ó, por exemplo, claro que o ideal é que a gente não olhe os processos antes. Pré-processo, tem pré-processo também, né? Mas o ideal é que a gente não olhe. Mas como a secretária, ela tem esse acesso e a gente se conhece muito, nós nos encontramos muito para conversar. Por exemplo, tem um caso lá que ela sabe que eu já advoguei numa outra época semelhante ou que eu tinha um caso parecido comigo. Ela já não me coloca. Ou ela pergunta, Adriana, por exemplo, não é o caso, mas tu te sente bem em conduzir essa negociação aqui ou essa autocomposição que envolve, sei lá, uma questão familiar, né, que envolve um divórcio complicado, a questão da guarda. Se ela sabe que eu já passei por uma situação assim, ela vai me perguntar, eu vou dizer, não, acho que melhor não, eu tenho outra pessoa. Então a gente também faz uma autoavaliação antes de fazer uma condução conflitiva, né? No caso de uma ação que possa nos envolver. Mas não é algo que a gente consiga desligar facilmente, não. Somos humanos, né? Sim, exatamente. Bom, então a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu vou fazer a última pergunta, professor. O Brasil é o 9º país mais violento do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? E quando Chico Buarque de Holanda, inclusive, traz o conceito, né, do homem cordial, o que ele quer dizer, na verdade, é que o brasileiro é um
povo movido pela paixão, pelo coração, né? A gente pode utilizar de exemplos aí a violência que a gente tem no trânsito, né? A gente vê seguidamente aí muitas brigas, enfim, por conta do trânsito. A senhora acredita, então, que a comunicação não violenta é uma forma de ajudar a mudar essa realidade diante desse cenário que a gente tem hoje, bem conflitivo? Piamente, tanto é que ela é a base de uma série de políticas públicas, né? No próprio Poder Judiciário, né? Em várias instâncias e vários órgãos, ela está se apresentando aí. Eu acredito que sim, e acredito também que está na hora da gente repensar as nossas ações, né? De como a gente trata o outro, como a gente percebe o outro, apesar de que a política parece estar caminhando para um individualismo, né? Em alguns setores, como o caso, por exemplo, né, da reforma da Previdência, que traz a questão da capitalização, exclui a solidariedade, né? Nós precisamos retomar isso. A nossa Constituição é absolutamente solidária. Se eu olhar o artigo 5º, a questão dos direitos fundamentais refletidos ali, a questão da consideração da pessoa enquanto protagonista da sua história, mas que não deixa de ter uma proteção necessária do Estado, eu acho que está bem na hora de nós relembrarmos essas questões e relembrar como, através do uso de uma comunicação não violenta, observando, verificando o sentimento das pessoas, identificando as necessidades e fazendo o pedido. O que eu quero exatamente. Bom, muito bem, foi um prazer conversar com você. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Igualmente, obrigada a você. E assim a gente encerra o programa de hoje com a professora e doutora Adriana Cantini. Nos vemos no próximo programa. Até lá!